Olá, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Davis Poço de Biologia e chegou o momento da gente resolver essa questãozinha do Enem de 2023. Vamos lá? Olha só. Quando você fez a leitura do texto, você de cara abriu aquele sorrisão porque é uma questão de botânica, né? I love you, botânica, não é verdade? Pois é. E aí, quando você fez a leitura do texto, você percebeu que é uma leitura que trata dos grupos vegetais, falando sobre o processo de evolução, não é verdade? Mas tem um trecho que eu quero destacar aqui, que é a chave para a gente resolver essa questão. Olha só. Ele fala assim, ó. Durante a evolução das plantas, logo no comecinho, ocorreu uma transição do ambiente aquático para o terrestre, graças ao surgimento de algumas estruturas que as tornaram independentes da água. Professor, a chave da questão está aí? Tá. Mas antes da gente ir para o comando, vamos só lembrar? Lembra daquele processo de evolução vegetal, os grupos? A gente tem briófitas, tem pteridófitas, tem gimnospermas e tem angiospermas. Lembra que briófitas e pteridófitas são plantas que dependem da água para a reprodução? Que a água é fundamental para eu ter o encontro daquele gameta masculino flagelado, que é o anterozoide, com o gameta feminino, que a gente chama de oosfera? Pois é. Lembra também que nas gimnospermas e angiospermas a gente não precisa mais da água? É sobre isso. Vamos dar uma olhada? Olha só. Qual estrutura possibilitou a independência da água para a fecundação nos seres citados acima? Opa, que seres? Os seres que não dependem da água para a reprodução. Então, eu estou me referindo àquele grupo de plantas que é o das gimnospermas e o que são também as angiospermas. São os dois grupos, né? Gimno e anjo. Mas, Davis, o que aconteceu de importante, né? Pois é, a gente fala que essas duas plantas elas têm como características o fato de serem fanerógamas, apresentarem estruturas reprodutoras visíveis, o fato delas serem sifonógamas, então elas vão produzir uma estrutura em forma de um sifão, de um tubo, chamado de tubo polínico, e o fato delas serem espermatófitas, ou seja, produzirem a semente. Agora, pegando essas três características desses dois grupos, qual delas é considerado aquela que foi fundamental para essa independência, professor? Vamos ver as alternativas? Olha a fruto. Opa, fruto é uma característica, é uma apomorfia, uma característica, uma novidade evolutiva exclusivo das angiospermas. A gente está falando de uma característica que está presente tanto em angiospermas quanto em gimnospermas. Errado, né? Então a gente não tem fruto, seria no caso... Vamos ver o próximo. Alternativa B, esporo. Professor, seria o esporo? Na verdade, o esporo é uma estrutura de reprodução que vem desde as briófitas. Então, ele não é uma novidade evolutiva que é relevante nesse processo e que não tem nada a ver também com o processo de independência da água, tá? Alternativa C, semente. Opa, a semente, de fato, é uma estrutura que protege o embrião, que nutre o embrião. Mas a semente, ela é consequência dessa reprodução, ou ela é resultado dessa reprodução independente da água. Então, por isso, não é a alternativa C. A alternativa D, tubo polínico. Chegamos na resposta. A formação do tubo polínico a partir do grão de pólen, que caracteriza o gametófito masculino, foi fundamental para garantir a fecundação sem a necessidade de água. Então, essa é a alternativa correta. A alternativa é vasos condutores, né? Ou vaso condutor. O vaso condutor ele surgiu no grupo anterior, que é o das pteridófitas, e ele não está relacionado com independência água-reprodução, e sim um transporte mais eficiente de seivas, tá bom? Sendo assim, estamos na alternativa D, tubo polínico como correto, beleza? Continue mandando ver nos estudos, um forte abraço, tchau!